Bom, vamos lá, né? Como eu já disse, me apresentei anteriormente, meu nome é Vinícius e vamos falar na aula de hoje sobre redação científica do dia 9 de novembro de 2021, sobre esses assuntos aí, né? O que é um fichamento, o que é um resumo, o que é uma resenha e o que é um relatório e como se escreve esses documentos acadêmicos de forma correta, respeitando as normas da correta escrita científica, né? De modo que vocês escrevam esses documentos em uma linguagem formal, obedecendo às normas da ABNT, e que vocês, principalmente, consigam compreender a importância de cada um desses documentos que podem auxiliar nos estudos de vocês e que vocês, consequentemente, ao longo do curso, vão necessariamente precisar fazer alguns desses documentos, como, por exemplo, resumos, relatórios, resenhas de documentos que vocês irão ler ao longo do curso de vocês, e afinal de contas, vocês só estão iniciando, né? Então, dúvidas durante a apresentação da aula aí, pode ficar à vontade para perguntar, interromper, tá bom? Lembrando que o objetivo da gravação dessa aula é fazer com que vocês possam depois rever os conteúdos aí nesse canal do YouTube, né? Vinícius Reis, _ oficial. Fiquem à vontade para ver e rever quantas vezes vocês desejarem. Vamos lá. Bom, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje aqui? Qual é o objetivo da nossa temática a de ser discutida hoje? Proporcionar a vocês a capacidade, né, de elaborar distintos documentos acadêmicos a partir de informações sobre normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, é um órgão que se dedica a elaborar orientações, normas para a correta escrita de documentos científicos, acadêmicos, enfim, em uma linguagem formal. Não é essa linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o que é que você, estudante aí, pode ganhar com a aula de hoje, né? A habilidade para sintetizar ideias e escrever documentos como fichamento, resumo, resenha de obras lidas e compreensão dos tópicos que compõem um relatório. Afinal de contas, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ter a oportunidade de ter aulas práticas em campo e, a partir dessa aula, né, aulas em laboratórios também. Como é que você escreve um relatório daquilo que vocês viram nessas aulas, seja em um laboratório, seja em outro espaço de aprendizagem, como, por exemplo, uma aula de campo, uma visita técnica, enfim. Então, como consolidar todas essas informações, organizar suas ideias e escrever de forma correta, respeitando as normas da BNT. Então, é isso que a gente tem aqui como proposta para falar no dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando pelo fichamento. Bom, o fichamento é um documento que é bastante útil, especialmente quando a gente lida com informações em uma biblioteca, por exemplo. Então, só um minuto que tem alguém querendo entrar aqui na aula. Orlando, deixa eu permitir autorizar a entrada dele aqui. Pronto. Bom dia, Orlando. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos lá. Demos início há pouco tempo, tá bom? Bom, falando do documento fichamento. O que seria o fichamento? Nada mais é do que um documento que permite a vocês registrar interpretações de trechos de textos, reunindo ali elementos importantes, onde são inseridas ideias principais com suas próprias palavras. Embora no fichamento vocês possam também inserir citações, ou seja, informações obtidas por autores que não sejam vocês, diferentemente de resumo, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, repito, imagina que vocês estão trabalhando em uma biblioteca aí com mais de 10.000 exemplares. O fichamento, observa aqui, fiz questão de colocar essa ilustração aqui de um ficheiro, né, onde você pode organizar aqui os fichamentos dentro desse documento, desse armário, né, que a gente pode chamar de ficheiro. Então, qual seria a ideia de produzir um fichamento de um livro, de uma obra lida? Porque
para você ter ideia daquele volume, daquele material, seja um livro, seja uma revista, você não necessariamente vai precisar ler o livro todo. Nesse documento que você vai construir, chamado de fichamento, vão ter ali contidas informações importantes sobre o texto, sobre a obra, reunindo aí, como eu disse, elementos importantes das ideias principais. Então, você, enquanto bibliotecário, por exemplo, você pode construir um fichamento de todas as obras contidas ali na biblioteca e organizar em um armário, como vocês estão vendo aqui, né, na ilustração, de modo que, se chegar um leitor curioso por determinada obra, ele pode chegar ali rapidamente, buscar nos fichamentos as informações essenciais. É claro que no fichamento tem ali estão escritas, informações da pessoa que construiu o fichamento. Então, ali podem estar interpretações diferentes da sua, mas, de um modo geral, o fichamento ele vai registrar interpretações de determinada obra. Imagina que um fichamento ali de 10, 15, 20 linhas, você tem reunido informações de um livro que tenha 200 páginas, 300 páginas. Então, dá a ideia do que você pode encontrar naquela obra. Então, se de fato é aquilo que você busca, você vai lá, pega o livro, por exemplo, e dá continuidade à sua leitura, aprofunda a sua leitura naquele material. Por outro lado, se a partir do fichamento você entende que não é aquele tipo de obra, de material que você busca, você não precisou ler o material todo. A partir do fichamento, você já tem uma ideia dos elementos principais que constam naquela obra, evitando, por exemplo, que você perca tempo, né, lendo aquilo que você, de fato, não gostaria de ler ou não precisava ler naquele momento em função da natureza da sua pesquisa, da sua busca. Então, como eu mostro para vocês aqui, né, esse tipo de fichamento, esse tipo de documento acadêmico, ele pode ser organizado em uma folha de papel, em arquivos de computador, ou, como o próprio nome já subentende, em fichas que constam ali o registro das interpretações, na maioria das vezes, reúne elementos em destaque da obra, seja um livro, uma revista, enfim. Conseguiram compreender o que é um fichamento? E aí, tudo ok? Posso seguir? Alguém tem dúvida? Jussiele, tem dúvida? Não, entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Preciso que vocês participem, hein? Bom, aqui é um modelo que vocês podem utilizar para a escrita de um fichamento. Então, vocês já compreenderam o que é fichamento, né? E aqui é como se faz um fichamento. Então, a partir de uma ficha ou uma folha de papel ofício, por exemplo, como eu disse, a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Obedecer essas normas aqui de formatação básicas, né? Ou seja, margem superior 3 centímetros, esquerda de 3 centímetros, margem direita 2 centímetros e inferior também de 2 centímetros, né? Colocando aí a numeração da página na parte inferior do lado direito. Bom, então, primeira coisa, você vai colocar o seu nome. Coloca o nome de quem escreveu o fichamento, de quem produziu o fichamento. Bom, antes disso, claro, vocês vão colocar aqui o nome da instituição. No meu caso, Instituto Federal Baiano de Ciência, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Bota o nome, a data que vocês entregaram o documento, ou seja, o fichamento, coloca aqui o nome da disciplina, por exemplo, redação científica, o nome do professor, no caso aqui, se eu solicitasse o fichamento, vocês iam colocar o meu nome, e que tipo de trabalho é? Fichamento da obra, por exemplo, biodigestor, como eu coloquei para vocês fazerem na semana passada, tá bom? Então, e aí, inicia colocando a referência. O que é a referência, gente? É o material que vocês estão
fazendo o fichamento. Então, se vocês estão fazendo fichamento, por exemplo, do biodigestor, onde é que está escrito isso, né? Qual foi o autor que produziu o texto sobre o biodigestor? Em negrito, em seguida, vocês vão colocar o nome do trabalho, por exemplo, funções do biodigestor. E aí vocês vão colocar onde é que está disponível, o ano, naturalmente, que foi publicado, né? Nesse caso aqui, o exemplo é 2016, o ano que foi publicado, em seguida, disponível seu material que foi pesquisado pela internet, então vocês vão colocar o link, né? E, consequentemente, o acesso. Se não, se foi publicado em formato físico, né, impresso, aí vocês vão colocar aqui o nome da editora, quantidade de páginas e por aí vai. Então, isso aqui é a referência, ou seja, onde foi pesquisado o material. E, em seguida, né, a segunda parte, a do fichamento propriamente dito, aí sim onde vocês vão colocar aqui a síntese das ideias principais contidas na obra que você leu. Nesse caso, eu estou dando exemplo aqui do biodigestor. Elaborar esse fichamento, né, com suas próprias palavras, ou seja, vocês vão ler o material e colocar aí a interpretação de cada um de vocês, do que é que se trata aquela obra, né? Você está fazendo um fichamento nesse caso aí, do exemplo do biodigestor, o que é que vocês entenderam sobre aquele texto, sobre aquele livro, vocês vão colocar aí. Bom, e como eu disse, além da sua própria interpretação, vocês podem colocar citações no fichamento, ou seja, vocês podem colocar trechos copiados do próprio material que você pesquisou, mas como não foi você que publicou, então você tem que colocar a referência, a citação, ou seja, quem foi que produziu aquilo, qual foi o autor, como vocês estão vendo aqui entre parênteses, né? Então, esse trecho aqui foi produzido pelo autor Metzer, por exemplo, ano e a página. Ok? Entre uma linha e outra, é importante deixar esse espaçamento de 1,5. Pronto, esse é o fichamento. Não é muito difícil, e é importante que vocês compreendam a ideia. Para que serve o fichamento diante daquilo que eu acabei de falar, Gisele? O fichamento, professor, ele vai servir para fazer um resumo da obra e ficar mais fácil para que o aluno busque informações a respeito daquela obra. Então, pode estar disponibilizado por meio físico na biblioteca, nos fichários, e hoje em dia também ele pode ser disponibilizado online nas bibliotecas online, né? Normalmente na biblioteca online tem um resumo, né? Não um fichamento. Perfeitamente. O resumo tem características um pouco diferentes, em especial porque aí você não vai colocar citações bibliográficas. O resumo não tem essa característica, a gente já vai ver daqui a pouco. Mas, de fato, muito bem colocado. Hoje você tem exemplo de fichários eletrônicos aí, especialmente para facilitar a busca da gente, porque existem aí uma infinidade de bibliotecas, materiais disponíveis em todos os lugares, hoje em dia com o acesso remotizado de muitas informações. Em bibliotecas não é diferente, não seria diferente, né? Até para facilitar a nossa pesquisa. Então, o fichário ou o fichamento tem essa finalidade de dar uma ideia da obra, e é claro que quem faz o fichamento coloca ali suas interpretações. Então, é uma coisa também muito particular. Exceto quando você faz citações diretas, quando você pega a informação exatamente do autor e coloca ali, sem deixar naturalmente de citar a fonte de pesquisa, estou afirmando. Mas a sua resposta foi corretíssima. Muito bem. Esse é o documento acadêmico conhecido como fichamento. Alguém mais tem alguma dúvida ou pergunta? Ninguém? Ninguém tem, então vamos seguir aqui, né? Bom, o segundo documento é o resumo. O que é o resumo? Eu trouxe essa ilustração aqui, onde você vê uma pilha de livros, de forma proposital, onde sintetizamos, reunimos em
por exemplo, uma única folha, todo o conteúdo dessas obras lidas, ou dessa quantidade de páginas lidas de um determinado documento. Então, o resumo é um documento que consta de forma muito breve e objetiva as ideias que o autor desenvolveu de um determinado conteúdo em uma obra, em um livro, em um artigo científico, por exemplo. Então, repetindo, o resumo tem a característica de descrever de forma breve as ideias que um determinado autor desenvolveu sobre um conteúdo. Ele é utilizado, como vocês podem ver aqui, para apresentar pontos essenciais de um texto com bastante síntese e, em especial, objetividade. Ser objetivo. Se você quer saber mais informações, mais detalhes desse conteúdo, aí sim você vai aprofundar sua leitura sobre aquele documento. Mas o resumo ele tem que constar as ideias de forma sintetizada e bastante objetiva, não fugindo daquilo que o autor quer ou quis abordar no seu documento, no seu texto, no seu artigo, enfim. Diferentemente, como eu disse, do fichamento, no resumo não cabe citação de outros autores. Introdução, sim. Fichamento, sim. Resumo, não. E o resumo, ele é estruturado da seguinte forma. Como vocês vão observar aqui, eu coloco um modelo de um resumo e coloquei vários quadros aí em cores diferentes para que vocês tenham a correta noção de como você estrutura um resumo. Então, imagina que vocês... isso aqui é um resumo de um artigo científico, tá? De mais de 20 páginas. E aí observe que como pode ser objetivo e como pode ser sintetizada as informações desse documento. Então, o resumo ele é estruturado da seguinte forma. Inicialmente, você vai abordar uma breve introdução daquilo que consta no seu documento, ou seja, o resumo inicia pela introdução. Em seguida, você vai abordar o objetivo do seu texto, do que está escrito no seu texto, tá? Em seguida, ao objetivo, a gente trata sobre a metodologia, ou seja, aqui em azul, ó, como foi feito aquele trabalho, como foi escrito aquele texto, como foi abordada aquela informação. Em seguida, nesse quadrado roxo, como vocês estão vendo aqui, que é o quarto ponto, a gente vai descrever ou escrever os resultados obtidos a partir da sua pesquisa, daquilo que foi escrito. E, por fim, mas não menos importante, as conclusões do seu trabalho, da sua pesquisa, do livro que foi lido, ou seja, enfim, do trabalho que você se dedicou a resumir. Portanto, o resumo, um resumo bem escrito, ele tem, não passa de uma página, jamais. Um resumo bem estruturado, ele inicia pela introdução, aborda os objetivos ou objetivo geral, passa pela metodologia, ou seja, como foi feito a pesquisa, o trabalho, em seguida aborda-se os resultados obtidos e, por fim, fala-se no resumo sobre as conclusões. Então, vamos ler rapidamente aqui esse resumo para vocês entenderem como está estruturado esse trabalho. Esse trabalho aqui, ele fala sobre o cultivo de cogumelos comestíveis, como o champignon de Paris. Então, olhe bem como ele inicia. O cogumelo Agaricus bisporus é o nome científico, tá, gente, do champignon de Paris. Observe como é a introdução, né? O cogumelo Agaricus bisporus é um cogumelo de clima temperado e requer baixa temperatura para indução da frutificação. Essa exigência limita o seu cultivo no Brasil nos meses mais frios do ano, ou exige a utilização de ambiente controlado, onerando muito a produção. Ou seja, para quem está lendo o documento, ele já começa a entender o que é que está por vir na escrita, no trabalho, né? Então, você já sabe que vai falar sobre um tipo de cogumelo comestível. Então,
Em seguida, ele já vai abordar o objetivo, que é o segundo tópico dessa estrutura da introdução. Por isso, esse trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de diferentes linhagens em função da temperatura de cultivo após a indução da frutificação. E como que vai ser feito isso? Ou seja, qual o método, qual a metodologia? Então, olha lá. Diferentes linhagens do fungo agáricos bisporos foram avaliadas quanto ao efeito da temperatura sobre a colonização do composto e a produtividade do cogumelo. Utilizou-se aí, como vocês podem ver, as temperaturas de 21 e 25 graus foram utilizadas durante a colonização do composto e após a indução da frutificação. Bom, aí ele abordou a metodologia. A partir daquilo que ele propôs fazer, ou seja, na metodologia, quais foram os resultados obtidos? Então, vamos lá. Para todas as linhagens testadas, a temperatura de 25 graus proporcionou maior velocidade de colonização, favorecendo o ciclo de cultivos mais curtos. Então, aí ele apresenta os resultados. Então, por fim, após apresentar uma breve introdução sobre o assunto, o objetivo, como que se daria o trabalho, como é que foi feito o trabalho, os resultados obtidos, a gente chega ao fim do resumo falando sobre o que é que se obteve, quais as conclusões. Então, portanto, aqui, como vocês podem ver, para um cultivo comercial em que é necessário manter volumes constantes de produção, os ciclos de cultivo poderiam ser limitados a 3 fluxos de produção. O que é que o autor quer dizer aí? Que após 3 colheitas, a viabilidade econômica já não é mais interessante. Então, essa é a conclusão a partir daquilo que foi proposto no trabalho. Então, esse é um resumo muito bem estruturado, começando pela introdução, falando de objetivos, metodologia, apresenta os resultados e, por fim, qual foi a conclusão que se chegou. Ao fim do resumo, como vocês podem ver, são colocadas palavras-chave. Então, geralmente de 3 a 5 palavras-chave. E aqui coloca-se champignon, crescimento micelial, fluxo de produção. Aí, eu pergunto a vocês, compreenderam, primeira pergunta, compreenderam como que se escreve e qual é a estrutura de um resumo acadêmico? Compreendi, professor. Ótimo. Orlando, conseguiu entender? Professor, posso tirar uma dúvida? O senhor disse que o resumo teria uma página. O fichamento, o senhor acredita que deve ter quantas laudas? Bom, isso pode variar, sabe, Gisele? Geralmente, o fichamento, esses documentos todos que eu vou mostrar a vocês aqui, eles precisam ser muito objetivos. Por quê? Ele tem a finalidade, o grande objetivo é sintetizar o conteúdo de uma obra, e na maioria das vezes essas obras são extensas. Então, para resumir aquilo que está descrito no material, a gente orienta a fazer, no máximo, um fichário, uma lauda, enfim, entendeu? Certo, certo. E aí, Orlando, conseguiu entender? Compreendi, professor. Pronto, então vou aproveitar você e fazer a segunda pergunta. Eu disse que ao final do resumo aí, a gente coloca aí palavras-chave. Qual a finalidade dessas palavras-chave? Para você, viu, Orlando, essa pergunta. Auxiliar na busca, professor. Perfeitamente. Quando a gente tem interesse em pesquisar algum documento em sites, por exemplo, o que é que você vai? Procura um site de busca, o mais amplamente utilizado, todos sabem, é o Google. Então, você vai lá e coloca redação científica, por exemplo. Você colocou lá uma palavra-chave. É um termo que auxilia na busca por informações para aquele assunto que você está pesquisando. Então, se você escrever aí champignon, crescimento micelial no Google, por exemplo, naturalmente você vai ser direcionado para páginas onde constam ali conteúdos relacionados a esse tipo de assunto que você viu descrito aí no seu resumo. Ok? Quer fazer alguma pergunta, Gisele? Fica à vontade. Não, professor, tranquilo. Tá bom. Alguém mais, alguma dúvida? Todo mundo entendeu aí sobre a escrita do resumo? Eu entendi, professor. Estava falhando, foi? Entendi. Tá bom.
Vamos lá. Bom, o que é uma resenha? Que documento é esse resenha? Costumo dizer o seguinte, que isso aqui é um tipo de documento acadêmico, não é aquela resenha tradicional que a gente popularmente faz numa roda de amigos, num encontro familiar, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Só para descontrair um pouquinho aqui. A resenha é um documento, né, que ele sintetiza aí informações sobre o autor daquilo que você leu, apresenta em seguida uma síntese da obra, um resumo daquilo que você leu, e, obrigatoriamente, você que está escrevendo a resenha, ou seja, o resenhista, ele tem que fazer uma apreciação. E, nesse caso aí, o exemplo de resenha crítica. Então, é uma resenha crítica. Portanto, a resenha, gente, é um documento, é um gênero textual que descreve um texto, ou filme também, né? Geralmente, as pessoas que trabalham no mundo cinematográfico utilizam muito resenhas críticas para fazer análises de obras. Então, é um gênero textual que descreve um texto ou filme, não podendo aí, nesse caso, exceder 3 páginas. É um texto, como eu disse para você, de análise crítica. Crítica, você coloca ali as suas impressões críticas sobre aquilo que você leu ou sobre aquilo que você viu, no caso de filme, né? E ele é organizado, como eu falei, em três etapas, ou dividido de 3 formas. Primeiro, introdução, onde, como eu disse anteriormente, você vai falar sobre o autor. Quem é o autor daquele documento, né? Em seguida, o desenvolvimento, onde você vai apresentar a síntese da obra. E, por fim, na conclusão, você, enquanto resenhista, ou seja, enquanto a pessoa que escreve aquele documento acadêmico, você expõe a sua crítica sobre o material que você leu. Ou seja, você aborda as suas impressões sobre o que você leu ou o que você escreveu. É claro que, precedendo tudo isso daí, né, o documento, a resenha, precisa ter um título, né? Então, a resenha crítica sobre qual documento lido ou sobre qual filme visto. E, repetindo, não exceder 3 páginas, afinal de contas, a ideia é ter sempre nesses documentos uma análise objetiva sobre aquilo que você lê ou aquilo que você viu. Portanto, essa é a resenha, um documento acadêmico que, além do título, aborda no seu tópico inicial uma introdução, onde vocês vão abordar informações sobre o autor da obra. Em seguida, no desenvolvimento, vocês vão abordar, apresentar uma síntese daquela obra, seja um texto ou filme. E, por fim, na conclusão, você, enquanto a pessoa que está escrevendo a resenha, ou seja, um resenhista, você aborda ali a sua apreciação crítica, a sua análise crítica, apontando aí aspectos positivos e aqueles que não foram tão positivos do trabalho a partir das suas percepções. Ok? Compreenderam? Vou mostrar a vocês aqui um exemplo de uma resenha crítica, de um livro, né? De Jorge Amado, um autor aqui do sul da Bahia, né? O livro é Capitães de Areia. Então, diante daquilo que eu falei para vocês aqui sobre a estrutura do documento resenha, aí eu mostro para vocês aqui. Então, iniciando aqui, gente, ó, Jorge Amado, ou seja, a gente já começa a falar sobre o autor, né? Jorge Amado, autor do livro Capitães de Areia, nessa história comovente, aborda a vida de um grupo de meninos pobres que moram num trapiche abandonado em Salvador. Quem não vive, sobrevive. Pronto. Aqui, a gente aborda a história ou informações sobre o autor. Em seguida, já começa-se a falar sobre a obra, a síntese da obra, né? Os Capitães da Areia têm entre 9 e 16 anos e vivem de golpes e pequenos furtos, aterrorizando a capital baiana. E por aí vai. Bom, observe que a gente tem aqui, no penúltimo parágrafo, né, já informações não, a abordagem crítica do autor da resenha, não do autor do livro, né? Então, observe aqui.
todos identificados com exclusão social. Infelizmente, muitos dos capitães da areia morrem na praia, antes mesmo de experimentar a sensação de mergulhar no mar. Morrem lutando nas batalhas diárias às quais são submetidos, mesmo as que não desejam. No país onde quem rouba um pão vai preso e o político que desvia milhões em obras públicas fica livre e é reeleito. Ou seja, aí está a análise crítica do resenhista, ou seja, da pessoa, que pode ser um de vocês aí, que escreveu a resenha crítica sobre o texto, nesse caso o livro aí que eu dei o exemplo, Capitães da Areia. E aí uma pergunta muito objetiva. Entenderam como que se constrói uma resenha crítica? Quais os aspectos relevantes desse documento acadêmico? Sim ou não? Entendi, professor. E os demais? Marcela? Entendi. Sim? Jussiele, Adriele, Gabriel, Orlando. Eu perguntei de forma bem enfática, porque ao final da aula aqui a gente vai fazer uma atividade que está relacionada com a escrita de uma resenha crítica. Vou passar um texto, vocês vão ler e vão fazer uma resenha crítica. Então, não gostaria, em hipótese alguma, que vocês ficassem com dúvidas, naturalmente, né? Professor, a parte inicial aí tem mais ou menos a história do autor, depois o resumo, depois a opinião. Quando Isso. é uma resenha sem ser crítica, só não vai ter opinião? Isto. Porque ali você pode, a partir daquilo que eu vi, o que é que a pessoa escreveu aí, né? Ela, embora os pequenos infratores ou jovens que estavam em condição de vulnerabilidade social furtassem, realizassem pequenos furtos, na maioria das vezes até para a sua própria sobrevivência, como é o caso de furtar um pão, fossem presos, políticos que desviam milhões de obras públicas estão aí às soltas. Isso é uma análise crítica social de um recorte da sociedade. E aí tem a mão do autor, de quem escreve, entendeu? Entendeu, Gisele? Entendi, professor. Entendi. Por quê? Porque isso não está no livro, entendeu? Isso aí fica a critério de quem lê e faz sua interpretação. Por isso a importância da disciplina Redação Científica e a importância daquilo que eu mostrei para vocês na aula passada e pedi como atividade. Leiam um texto e interpretem. Ao interpretar, vocês colocam as percepções de vocês. E portanto, ler é muito importante, para que a gente amplie as nossas visões ou observações nas diferentes áreas onde a gente pode estar inserido ou pesquisando, enfim, né? Para que a gente tenha uma capacidade de interpretação mais ampliada. Bom, repito, alguém tem dúvidas sobre o que é uma resenha e como se escreve uma resenha crítica? Considerando aquele ditado de que quem cala consente, imagino que vocês não têm dúvida, né? Vamos lá. Bom, essa última etapa, antes da gente passar para a realização da atividade, é o relatório. Como eu disse, é um documento também acadêmico que tem a possibilidade de fazer com que vocês sintetizem e coloquem no papel aquilo que foi feito, seja no âmbito de uma atividade realizada no espaço externo, ou seja, numa aula de campo, ou numa aula prática realizada dentro de laboratório. Eu vou citar um exemplo aqui de um relatório que vocês podem serem orientados a escrever por algum professor, né? E eu acredito que sim, durante o curso vocês vão precisar fazer um relatório, por exemplo, sobre aula prática. Então, após a realização de uma aula prática, como que você pode colocar no papel, construir um documento, um relatório de aula prática? O que é que necessariamente precisa ter nesse relatório para materializar aquilo que foi feito, a importância daquilo que foi feito e do assunto que foi estudado na aula? Então, o relatório de aula prática, ele inicia pela introdução. Naturalmente, minha gente, você precisa construir uma capa, contracapa, sumário,
Mas isso daí são elementos que a gente chama de pré-textuais, ou seja, todos aqueles elementos que estão previamente antes dos tópicos realmente que são chaves, vamos colocar aqui, assim, né? E um desses tópicos iniciais é a introdução. Na introdução, o que é que você escreve em um relatório de aula prática, por exemplo? O que é que foi abordado na aula? Vamos tentar exemplificar para ficar mais fácil para vocês aqui. Imagine que vocês estão realizando uma aula prática sobre produção de inseticidas naturais na horta do campus Uruçuca, ok? Então, o professor de vocês convida para que vocês compareçam à horta e lá ele vai fazer uma aula prática sobre inseticidas naturais, ok? Então, eu pergunto a você, Orlando, o que é que você abordaria na introdução de uma aula prática como essa? Vamos lá? Vamos participar? Orlando, está por aí? Oi, professor. Tá escutando? Estou, sim, perfeitamente. Pode falar. Eu abordaria os tipos de inseticidas. Pronto. Começou bem. Eu daria uma outra sugestão ainda. A introdução poderia falar de diferentes inseticidas, por exemplo, os inseticidas químicos, né? Os efeitos negativos que os inseticidas podem provocar no ambiente, no solo, para nós, seres humanos. Afinal, a gente está falando de hortaliças, aquilo que a gente vai ingerir, né? E em seguida, como alternativa, né? A produção de inseticidas naturais. E aí, entre esses inseticidas naturais, quais aqueles que a gente poderia utilizar na horta? E aí a gente já fala, ao final da introdução, o nosso próximo tópico, que é o objetivo. Qual é a finalidade da aula, Jussiele, considerando que a gente vai falar no campus de Uruçuca, no ambiente da horta, a gente está falando de uma aula prática sobre produção de inseticidas naturais. Qual seria o objetivo da nossa aula? Dê um exemplo. Fala de novo aí, professor, por favor. A gente está abordando aqui exemplo de como construir um relatório de aula prática. A aula prática seria na horta e seria com a produção de inseticidas naturais. Aí eu lhe pergunto, qual é o objetivo dessa aula prática? Qual seria o objetivo? Juscelie? Oi. E aí, qual seria o objetivo dessa nossa aula prática? Compreender como se dá a produção de inseticidas naturais. Pronto. Esse seria um objetivo. A gente pode ter, gente, um objetivo geral, que poderia ser esse aí, compreender a importância e a eficiência dos inseticidas naturais, por exemplo. E a gente pode ter vários objetivos específicos que derivam, ou seja, são subobjetivos, objetivos específicos, objetivos secundários, aquilo que você vai buscar atingir com a sua pesquisa, ok? Adriele. Desculpe, o senhor tinha falado meu nome ou eu escutei errado? Não tem problema, não. Eu falei Jussiele, mas o importante é participar, Gisele. Fique à vontade. Quantas vezes você quiser participar, fique à vontade. Oi. Fale sobre o objetivo de novo, porque minha internet caiu e eu perdi Pronto. na hora que falou dos objetivos. Repito. Imagine que o objetivo é produzir inseticida natural para testar a eficiência desse inseticida natural. Por exemplo, quando comparado com inseticida químico. Entendeu? Entendi. Então, Adriele, já que você abriu o microfone, vamos aproveitar. Qual que seria a metodologia, ou seja, o próximo tópico da nossa escrita, do nosso relatório? Como seria a metodologia para a gente utilizar inseticida natural? Lembrando, o que é a metodologia? Você tem que necessariamente descrever a localização de onde foi realizada a aula prática, o período e como foi feito a aula, ou seja,
quais os materiais humanos ou materiais realmente, equipamentos que foram utilizados para a realização da aula prática. Lembre, gente, que a gente está fazendo um exercício aqui para exemplificar a partir da escrita de um relatório de aula prática. Só para vocês irem participando e a gente conseguir entender quais são os tópicos que precisam estar escritos e como se escrevem esses tópicos. Então, considerando que a gente está falando da utilização de inseticidas naturais em horta, qual que seria, ou como seria a metodologia para a realização dessa aula prática, Adriele? Drica. Ô, professor, passa para outra, que eu não entendi muito desse metodologia, não. Metodologia nada mais é do que como você realizar uma ação. Vou dar um exemplo, viu, Adriele? Se eu disser para você assim, Adriele, qual a metodologia que você utiliza para pintar a sua unha da mão? Me diga aí, o que é que você iria fazer? Como é que você me responde? Então, metodologia é o material que eu utilizo? Isso. Onde foi localizado e como você realizou aquela ação. Eu dou um exemplo aqui para você conseguir começar a entender. Eu falei, como é que você, se eu perguntar qual a metodologia que você utiliza para pintar a unha da sua mão, você poderia me informar. Bom, geralmente eu faço isso aí no final da tarde, utilizo materiais esterilizados, como por exemplo, tesoura, alicate de unha. Para esterilizar esse alicate, o que é que eu faço? Eu pego, coloco numa panela, deixo fervendo aí durante 15 minutos para esterilizar todo tipo de possíveis bactérias ali que possam causar infecção na minha mão. Em seguida, eu pego um produto para remover os resíduos que tem na minha unha, como por exemplo a acetona, com auxílio de um algodão. E em seguida, coloco um esmalte da minha preferência, roxo, marrom, vermelho, enfim. Espero secar por alguns minutos, depois vou realizar minhas atividades rotineiras no meu dia a dia. Isso é metodologia, é como você faz a ação, o que é que você utiliza e quando você utiliza. Então, voltando para o nosso exemplo concreto para vocês entenderem. Quando vai ser realizada a aula prática? Em que local? Quais os materiais utilizados? Para a gente conseguir entender como se escreve uma metodologia. Ok? Entendeu, Adriele? Consegue responder agora? Estou começando a entender, mas eu acho que eu ainda não arriscaria responder. Tudo bem. Gabriel, consegue ouvir? Conseguiu entender a pergunta? Oi, professor. Aham, E entendi. aí, se arrisca a responder? Pelo que eu entendi, né? É mostrar o objetivo do inseticida, né? Que é matar as pragas. Bom, mas e como que você faz isso? A metodologia é como você executa a ação. E A aí? tecnologia. Ah, E aí? Marcela Sena ou Gabriel? Pode continuar, Gabriel. eu, eu tentaria usar os materiais orgânicos, né? Porque o inseticida é para horta, né? Isso aí. Método orgânico, né? Bom, vamos começar a dar exemplos aqui. Vocês conhecem algum inseticida natural? Inseticida para combater inseto considerado praga, né? Vamos lá. Conhece algum inseticida natural? Já utilizaram? Já ouviram falar? Eu já usei Eu não conheço, detergente. não. Muito bem, Marcela. O detergente em si, ele tem uma função. Você ia falar, Adriele? Pode falar. Eu falei que eu não conheço. Ah, Nem. sim. Marcela, quando você ouviu falar ou utilizou o detergente, ele foi utilizado de forma isolada ou combinado com mais algum outro ingrediente? Eu coloquei água para diluir um pouco. Mas só isso, água e detergente? Só. Para quê? Foi para combater algumas largatas que estavam acabando com o meu pé de maracujá.
Então, isso aí é metodologia, tá vendo, gente? Como é que você fez? Eu peguei água, peguei detergente e apliquei para diminuir a incidência de um inseto considerado praga, lagarta. Aí, daqui a pouco eu vou utilizar o seu exemplo, viu, Marcela, quando a gente falar de resultado. Geralmente, quando se utilizam inseticidas naturais, viu, Marcela, e os demais, você utiliza alguma planta que libere alguma substância, que tenha algum efeito para afugentar esses insetos. Como, por exemplo, extrato de ninho, fumo, manipoeira, que é extraída a partir da prensagem da mandioca, fumo, e por aí vai. Aí pode-se misturar, viu, Marcela, a esses extratos, esse líquido aí, um pouco de detergente, porque o detergente ele tem a função de fixar melhor o produto nas folhas, nos frutos, no caule, e aí esse produto vai permanecer por mais tempo na planta, consequentemente ele vai ter uma eficiência maior. Gente, isso que eu acabei de falar é metodologia. Como que se faz? Vai ser feito onde? Na horta do campus Uruçuca, durante os meses de novembro a fevereiro. A aplicação vai ser feita 3 vezes na semana, até acabar o ciclo ou completar o ciclo de maior incidência desses insetos considerados pragas. Bom, aí a gente parte para os tópicos seguintes, que são os resultados e discussões. Ou seja, eu vou escrever, né, o que é que eu obtive após a aplicação da minha metodologia. Marcela disse que utilizou detergente diluído em água para eliminar ou minimizar a incidência de lagarta, ok? Marcela, qual foi o resultado obtido? Você conseguiu eliminar? Você observou uma quantidade de danos menores? Me diga aí a sua experiência. Nos primeiros dias, sim, mas depois não adiantou muito, porque as borboletas continuavam colocando ovos. Certo. E você aplicou quantas vezes o seu produto? 2 vezes no dia. Em um dia só? Não, durante uma semana toda. Entendi. E durante uma semana você fez essa aplicação. E aí você percebeu que no primeiro dia houve uma redução e depois não houve muito mais efeito, correto? Isso. Então, os resultados que Marcela apresenta para a gente é que, no início da aplicação do tratamento, da metodologia, houve um impacto na redução, um impacto direto, ou seja, uma redução na incidência dos insetos. Embora, a partir de uma semana, observou-se que o produto ele já não fazia mais efeito. Aí a gente parte para a comparação de resultados, que isso pode ser descrito também no resultado de discussão, viu, gente? Olha que interessante. Se por um trabalho feito pela autora Gisele Boaventura, utilizando extrato de pimenta para combate de lagartas, após apenas 2 semanas de aplicação desse extrato de pimenta, a incidência era quase zero do inseto praga nas culturas dela. Ou seja, a eficiência do método utilizado pela autora Gisele foi maior utilizando um outro tipo de extrato quando comparado com apenas detergente diluído em água. Isso é a comparação do seu resultado com de outros trabalhos, para testar a eficiência dos trabalhos no contexto da aplicação de inseticida natural. Bom, e aí, por fim, qual a conclusão que você chega, Marcela, a partir da experiência que você fez? Diante daquilo que você fez, o que é que você conclui? Que o detergente sozinho não foi a melhor opção. Talvez se tivesse colocado extrato de um fumo ou alguma outra coisa, poderia ter sido melhor. Perfeito, Marcela. É isso mesmo. Então, a sua conclusão, como vocês podem ver, já é um tópico bastante particular. Pessoal, aproveito para dar as boas-vindas ao meu colega Luiz, que adentrou a sala aí. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Então, gente, a conclusão, como eu disse, é algo muito particular e nos dá
o relato pessoal sobre aquilo que a gente fez. Se a gente está dando um exemplo de aula prática, produzindo inseticida natural em hortaliças, desculpa, no campus Uruçuca, eu posso concluir que, seguindo o exemplo de Marcela, a simples aplicação de detergente diluído em água não foi eficiente. Portanto, é importante ampliar a discussão e o conhecimento sobre a eficiência do detergente. Ou seja, se combinar esse detergente com outros extratos, a gente pode observar uma incidência maior, ficando assim a experiência como uma alternativa de experiência a ser testada em outras aulas práticas. E aí você conclui o seu trabalho. Conseguiram entender? Sim, professor, deu para entender agora. Perfeito. Professor, seria mais ou menos o arcabouço de um artigo científico, mais ou menos? Exatamente. Quantas páginas? Só que com uma profundidade aí muito menor. Você não precisa se aprofundar tanto na discussão. Gisele, aí uma página para cada tópico desse aí seria suficiente para um relatório de aula prática. Exceto quando você for falar na introdução, porque ali você pode utilizar 2 páginas. E na introdução, eu oriento, inclusive, a vocês, como o próprio nome já está dizendo, você escrever o que foi abordado na aula, falar um pouco aqui, como eu disse inicialmente, sobre a abordagem dos inseticidas, e aí vocês vão precisar buscar livros, revistas, para falar desses assuntos. Então, você vai precisar fazer citações diretas e indiretas, como eu já abordei aí, por exemplo, no fichamento. Então, e onde é que você coloca a informação de onde estão essas informações que você pesquisou? No último, ou um dos últimos tópicos do relatório, que é o tópico chamado referências bibliográficas, ou seja, onde é que eu pesquisei essas informações? Foi num livro, foi numa revista, foi em sites de internet? Então, no tópico referência bibliográfica, fica lá mais ao fim do trabalho, do relatório, vocês indicam os materiais utilizados para a pesquisa, ou seja, você precisa ler para você escrever sua introdução, para você escrever o seu relatório. Ok? Ok, entendi, professor. Tudo bem. Bom, sinto lhe dizer, Luiz, que você chegou já mais para o final da nossa aula. Não sei se você teve algum problema, mas enfim, né? Como a aula está gravada também, é uma oportunidade de você rever depois o conteúdo. Mas antes disso, como eu costumo colocar nas minhas aulas, essa imagem aí é para que vocês compreendam que a gente precisa estimular o nosso cérebro constantemente a aprender. E, principalmente, para consolidar aquilo que a gente viu. Então, para rever o conteúdo da nossa aula de hoje, a gente pratica um pouco aqui, ó, 80% daquilo que nosso cérebro aprende é através da prática. Vamos praticar? Muito bem. Eu apresento a vocês aí nesse momento um infográfico, ou seja, uma informação que ela está sendo mostrada a vocês através de ilustrações para a própria interpretação de vocês. E aí, eu gostaria que que a gente fizesse um exercíciozinho aqui agora para eu conseguir entender se vocês compreenderam o recado. Eu falei vários tipos de documentos acadêmicos que podem ser construídos por vocês. E aí, apresentando esse infográfico, desculpa, que vocês estão vendo aí, que trata sobre a amostra de alimentos com resíduos de agrotóxicos. Eu quero que vocês, verbalmente aí, me respondam. Como que você consegue resumir esse infográfico? Gisele, como você resumiria essas informações? Perdão, professor, minha filha está chorando aqui, só um momento. Tudo bem, então você fica para daqui a pouco, sem problema. Marcela, como você consegue resumir esse infográfico? Bom, só um momento. Bom, eu falaria
sobre os efeitos, né, a longo prazo dos agrotóxicos e o que eles causam. Não, veja bem, apenas olhando essa imagem aí, que é um infográfico, né? Como que você consegue resumir para mim essa questão dos agrotóxicos em alimentos? O que causa muitos problemas à saúde. Tá. Jussiele, como é que você consegue resumir esse infográfico? Tá, calma aí que eu só vou dar uma olhada aqui. Pode falar, Gisele, se você já conseguiu acalmar a sua criança. Já consegui, professor. Acontece. Um resumo seria que ele está mostrando os resíduos de agrotóxicos que existem nos alimentos. E aí ele está mostrando de uma escala menor para maior, aonde o menor seria a batata, onde tem 0% de agrotóxico, depois seguindo da cebola, a manga, e aí vai vindo numa escala constante até relatar que o morango tem 63% de agrotóxico e o pimentão 91%, né? Então, ele vem aí descrevendo diversos tipos de alimentos, o tomate, né, que aí já é minha opinião, não faz parte do resumo, que a pessoa acha que é um dos grandes vilões, né, talvez pelo alto consumo, tem 16, mas o morango até surpreende, né, que é 63%, o pimentão piorou. Mas, na verdade, o resumo é sem essa opinião, é simplesmente dizer que ele traz uma escala mostrando para o leitor quais são os alimentos que possuem um resíduo maior de agrotóxico. Muito tanto bem. frutas ou verduras. Isso aí. Jussiele, e aí? Conseguiu organizar aí as informações? É meio isso mesmo que Gisele disse. Que aí, né, eu ia resumir. Que aí... Tá nervosa? Fique tranquila. Fique Um tranquila. pouquinho. Respira fundo e jogue duro, vá. Como ela disse, né, que aí tá mostrando a escala dos alimentos, Ai, Jesus. Fique tranquila. Ó, ninguém tá olhando para você. Só tem um logotipo aí da sua imagem. Imagina que você está falando para seus colegas, portanto, não há razão de ter tanto nervoso, não. Fique tranquila, vá. Tá. Dos alimentos que tem mais uso de agrotóxico, né, e o que tem menos uso. E é Isso. mais ou menos isso. Olhe bem, não é questão de ter menos uso, né? Quais são, todos eles utilizam. Agora, alguns deixam resíduos, ou seja, acumulam na parte que é comestível, que isso que é importante destacar, tá? Mas antes de eu detalhar mais sobre essas informações, eu gostaria de ouvir a Adriele também. O que é que você acrescentaria nesse resumo aí, Adriele? Eu iria falar nesse que está mostrando sobre os efeitos que os agrotóxicos causam nos alimentos e quais são os que mais têm esse resíduo que a gente consome. Perfeito. Agora sim, considerando ó, Marcela, Gabriel, Orlando e Luiz, eu vou dividir o resumo por partes. Então, Marcela, olhando aí para o infográfico, me diga qual seria a introdução desse resumo. Entendeu, Marcela? Entendi. Os efeitos à saúde Os efeitos de quê? dos agrotóxicos. Gabriel, qual o objetivo desse resumo? Pelo que eu entendi, professor, o objetivo é passar para as pessoas ver os melhores alimentos que têm menos agrotóxicos para consumir, entendeu? Isso. Ó, Nervoso, desculpa. Tô oi? nervoso também. Nervoso? Desculpa, eu tô Oxente, o que nervoso. é isso?
Fique não, fique não. A proposta aqui é só, depois daquilo tudo que a gente viu, é fazer com que vocês sintetizem, organizem essas informações, tá? Não há razão para vocês ficarem nervosos, não. Fiquem tranquilos e tranquilas. Orlando, em relação ao desenvolvimento, ou seja, o corpo desse resumo, o que é que seria, o que você escreveria? O que é que você pode falar? Orlando? Talvez... Oi, professor. E aí? Eu falaria que os resíduos são acumulativos, igual o senhor comentou aí, que fica na parte comestível. Sim. E que demoraria mais para sair, né? E mostraria quais são os que têm o risco de se contaminar maior. Entendi. E, por fim, Luiz, você que chegou depois, consegue nos mostrar aí a conclusão desse resumo? Só um momento. Estou tentando aqui, professor. Calma. Fique tranquilo. O que é que você tem nos acrescentar aí sobre esse infográfico no que diz respeito a como se construir um resumo? Nesse caso, você vai falar, né? Ao final do resumo aí, qual que seria a sua conclusão? E aí, Luiz, consegue? Não. Veja bem, fazendo aqui um apanhado geral. Olhando para essa informação aí, gente, desse infográfico, é importante vocês, sempre quando lerem alguma informação, tentar extrair, sintetizar a ideia central, né? Como eu disse na aula passada, essa habilidade, essa capacidade que a gente tem de interpretar um texto consiste em a gente reproduzi-lo. Você leu e agora você vai falar aquilo que você entendeu. Isso é interpretar. Então, o que é que esse infográfico tem a nos falar? Ele diz que, a partir da utilização em excesso de agrotóxicos, né, que são produtos que se acumulam no ambiente, nas partes comercializáveis e comestíveis dos alimentos, eles tendem a acumular mais ou menos em determinados tipos de alimentos, e isso tem a ver diretamente, tem uma relação direta com o número de aplicações de agrotóxicos, por exemplo. E aí a gente tem alimentos onde a gente não tem resíduos, como, por exemplo, a batata, ou pouquíssima incidência de resíduos, como é o caso de cebola, manga, feijão e arroz, e muito bem destacado por Gisele, como sendo um vilão, na maioria das vezes, o tomate. Tomate se utiliza muito agrotóxico, mas observa-se que, a partir desse estudo, pouco resíduo ainda fica retido no tomate. Por outro lado, alimentos como o pimentão e morango apresentam elevado ou elevadíssimo teor de resíduo, o que é importante que a população que ingere esses alimentos esteja atenta. Não só para estar atento à quantidade de resíduos que se acumulam, mas especialmente quando levar esse tipo de alimento para casa, fazer a higienização correta desses alimentos previamente ao consumo, ou seja, tentar retirar com auxílio de hipoclorito, né, água sanitária, os resíduos antes de consumir, porque a gente sabe que os agrotóxicos não só tendem a provocar danos sérios no ambiente, mas também provocar efeitos deletérios, negativos na nossa saúde. Então, é isso que nos informa essa ilustração no formato de infográfico, que tem como fonte de pesquisa a Anvisa, não sei se vocês perceberam aqui do lado, ó, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, concluindo assim que é importante a gente estar de olho nos alimentos que a gente consome,
e principalmente fazer a higienização desses alimentos que chegam às nossas casas para remover esse tipo de resíduo para que a gente não tenha um comprometimento da nossa saúde ao longo dos anos, né? Esse tipo de ingestão de resíduo, ele não vai provocar danos na nossa saúde de forma imediata. Isso é a médio, longo prazo, ao final de anos de consumo. Ok? Todo mundo entendeu? Entendi sim, professor. Isso. Muito bem. Dessa forma, a gente chega ao fim da exposição aqui desses documentos que eu gostaria de explicar aqui para vocês e agora vou encerrar a gravação da nossa aula e aí a gente vai falar sobre as atividades que precisam ser feitas, atividades assíncronas, ok? Só um minuto, já para a gravação aqui.